Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando hoje a segunda temporada da série Lições que Provérbios ensina para o cristão nas mídias sociais. Essa é uma série que nós temos feito aqui no canal para trazer para você reflexões encontradas no livro de Provérbios e que nós poderemos usá-la, adaptá-las aí para nossa conduta nas redes sociais. Como é que um cristão deve se comportar nesse ambiente digital? Como é que ele pode fazer um bom uso dessas ferramentas digitais para o evangelismo, para o anúncio da palavra de Deus, para o ensino e ainda ser bem-sucedido e não se deixando influenciar, pelas distrações que esse ambiente nos coloca, mas focando naquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, que é anunciar a palavra de Deus, divulgar aquilo que nós acreditamos e que nós professamos, a fé que nós professamos. E eu quero já convidar você para iniciar comigo essa jornada aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, já clique aqui embaixo em inscrever-se, ative as notificações e também já deixa aí o seu like nesse vídeo, que dessa forma você vai estar ajudando o canal a chegar mais longe, essa palavra aqui, a chegar a mais pessoas. E para começar essa segunda temporada, nós vamos ler o livro de Provérbios, lá no capítulo 16 e no versículo 9. Diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, aqui o texto, ele tá bem claro e ele tá falando sobre planejamento. E é justamente sobre isso que nós vamos começar falando aqui nessa segunda temporada. Porque o planejamento, amados, é parte fundamental no processo de comunicação. Como você sabe, eu sou uma profissional de comunicação, sou especialista na área de comunicação cristã e o meu foco aqui com vocês é sempre trazendo uma comunicação de acordo com a ciência e alinhada à palavra de Deus. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor deseja de nós com o uso dessas ferramentas que existem, dessas mídias que existem para anunciar a palavra de Deus. Bom, então o planejamento, ele é parte fundamental em qualquer plano de comunicação, seja no mundo secular, seja na comunicação cristã. Nós precisamos organizar a nossa comunicação, porque dessa forma conseguimos produzir muito mais e, além do que, a nossa comunicação, ela passa a ser uma comunicação fluida, ela passa a ser uma comunicação que tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. E com isso também nós conseguimos apurar ou monitorar os resultados da nossa comunicação. Então, o planejamento é parte fundamental num processo de comunicação, ok? E a Bíblia aqui em Provérbios está nos dizendo que o planejar é do homem, Nós devemos sim planejar, nós precisamos planejar. Por que nós precisamos planejar? Nós precisamos planejar para antever uma situação. Então, por exemplo, você vai realizar uma viagem, tá? Você decidiu que tá de férias e vai fazer uma viagem. Antes de você partir para a sua viagem, você precisa levantar uma série de coisas. Primeiro, o lugar que você vai viajar, a cidade que você vai viajar, ou o país, ou o estado. Segundo lugar, o que você vai levar, nessa viagem, as roupas que você vai levar, os seus kits de necessidade, Você vai colocar ali na sua bagagem. Além do que, você também precisa comprar a sua passagem, ou decidir se vai de ônibus, ou se vai de carro, ou se vai de avião, qual vai ser o trajeto, qual vai ser o tempo que você vai estar nessa viagem. Tudo isso precisa ser planejado com antecedência, porque a partir do momento que você arrumou a sua mala e você saiu da sua casa em direção ao seu destino, ali começa a sua jornada. E a mesma coisa acontece dentro do marketing. Nós planejamos a nossa jornada, nós planejamos aquilo que vamos fazer durante ali o processo de comunicação. Porque nós temos uma mensagem que precisa ser comunicada, que precisa ser anunciada. Então, nós precisamos nos planejar para que essa mensagem ela venha realmente acontecer como a gente planejou e ela venha também produzir fruto. Ok? Ela vem a gerar resultado. E, enfim, então isso acontece na comunicação, tá? Todo plano de comunicação contempla um planejamento, ou seja, a primeira fase ali do plano de comunicação é o planejamento, ok? Você tem que se planejar para que você possa dar aí um start
no seu trabalho de comunicação. Provérbios vai dizer que o coração do homem, ele traça o seu caminho, ou seja, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, mas o Senhor é quem conduz o homem, né? Então, diante dessa informação, o que nós temos aqui e que eu quero compartilhar com você? Uma reflexão que o Senhor nos traz nesse dia. Como eu falei para vocês, dentro de um processo de marketing, nós precisamos planejar, nós precisamos organizar a nossa comunicação, como é que ela vai acontecer, né? De forma que quando eu começar a trabalhar essa comunicação, ela vá realmente atingir os objetivos propostos. Porém, no caso do evangelismo digital, no caso de propagar a palavra de Deus ou de ensinar a palavra de Deus nesse ambiente digital, nós temos que observar algo muito importante. Quem opera é o Espírito Santo. Nós aqui somos apenas um instrumento do Senhor para o anúncio da palavra de Deus. Eu me coloco aqui como um instrumento. Então, quando eu abro a minha boca para falar com vocês, quem flui através de mim, as palavras que fluem através de mim, elas são palavras vivas. E elas vão promover aí do outro lado algo que vai transformar a sua vida ou transformar o seu ministério. O objetivo é esse, né? Então, quando eu me coloco aqui para ensinar através do digital, o meu único objetivo é que vidas sejam transformadas, ministérios sejam ativados e pessoas possam crescer na fé através dessa palavra. Esse é o meu objetivo. E isso só é possível se o Espírito Santo estiver guiando as minhas palavras, porque a Bíblia diz que quem opera é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, é ele que convence as pessoas das suas iniquidades. Então, o Espírito Santo é quem vai abrir a mente e o coração das pessoas que receberão esta mensagem. Por isso, o que diz aqui no texto é algo que nós precisamos nos atentar. Quando nós vamos desenvolver lá o nosso plano de comunicação, né, para anunciar aí a palavra de Deus no ambiente digital, nós temos que ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. O que o Espírito Santo quer comunicar para esta geração através desse vídeo? Porque o Espírito Santo, ele conhece aquele que vai receber esta mensagem. Ele conhece as pessoas que estarão do outro lado e que receberão esse conteúdo. Antes mesmo da palavra sair da minha boca, o Espírito Santo já sabe aquilo que eu vou dizer. Porque é ele que me impulsiona, é ele que coloca a palavra na minha boca para que eu fale, para que eu anuncie as boas novas de salvação. Isso é o que diz a palavra de Deus, né? Abra sua boca que eu a encherei. Então, quando a gente se dispõe, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ok, eu faço um planejamento. Eu planejo aquilo que eu vou comunicar. Mas também esse planejamento precisa estar alinhado à vontade de Deus, né? Submetido à vontade de Deus. Antes mesmo de eu iniciar esse planejamento, eu devo ter um momento de oração, momento de busca pelo Espírito Santo, busca pela palavra de Deus, e o próprio Senhor, ele vai comunicar conosco, ele vai nos dar essa direção daquilo que vamos comunicar. Eu amo o processo de comunicação, amados, da comunicação cristã, porque o processo da comunicação cristã, ele é bem diferente do processo da comunicação do mundo, né? Como que funciona a comunicação no mundo de uma forma geral, né? Nós temos que nos planejar, nós estabelecemos as metas, né, de comunicação, as estratégias que nós vamos utilizar para alcançar esse fim. Aí o próximo passo é produção, né? Você coloca-se em produção e começa o desenvolvimento. Mas na comunicação cristã, não. Se você realmente deseja influenciar vidas, alcançar vidas para Jesus, você precisa também ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, buscar no Espírito Santo a direção daquilo que você vai comunicar. Porque o próprio Jesus é o Senhor da palavra. A Bíblia diz lá em João que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas através da palavra de Jesus. Jesus é a palavra, ele é o Verbo. Então ele flui através de nós pela palavra. Pela palavra todas as coisas foram criadas. E Jesus é esse que cria
a palavra, que produz vida onde não tem. Então, quando eu estou falando dele, sendo guiada pelo seu Espírito Santo, essa palavra ela vai com certeza produzir vida, e vida em abundante, né? Vida em abundância. Então, diante de tudo isso aí, eu quero trazer para vocês algumas dicas aqui de como você vai iniciar o seu planejamento. Como é que você vai traçar o seu caminho para você desenvolver o seu ministério digital? O primeiro passo, né, de tudo isso aqui que eu comentei com vocês é que antes de você iniciar o seu ministério digital, né, antes mesmo de qualquer movimento que você venha fazer em torno desse ministério digital, o primeiro passo é você ter intimidade com o Espírito Santo. É você ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de busca pela presença do Espírito Santo. Essa intimidade, essa fluidez, né, no Espírito, ela vai te conduzir para o lugar que você deseja, né, que Jesus deseja para a sua vida. O próprio Espírito Santo, ele vai te sinalizar o tema, que é o segundo ponto, né, que eu queria falar aqui para vocês. Quando você tiver esse momento de intimidade com o Espírito Santo, de busca pela presença dele, você também deve buscar no Espírito Santo qual é o tema que você deve falar. Então, o segundo tópico aqui é qual o tema que você deve falar, tá? Então, você vai focar em um tema, né? Um tema que você goste, que você domine e que arde o seu coração por aquele tema. E você vai trabalhar em cima desse tema, ok? O Espírito Santo vai te conduzir. Qual a mensagem que você vai entregar através daquele tema? O terceiro ponto, né, definindo aí o seu tema, obviamente vem o seu público-alvo, ou seja, quem são as pessoas que irão receber aquela mensagem. E aqui tem um ponto-chave que eu sempre falo para os meus alunos, né? Não podemos falar para todo mundo. Claro, que todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa receber a palavra de Deus, mas quando nós usamos uma mídia para anunciar a palavra de Deus, nós precisamos também observar para o público que vai estar recebendo, porque para cada público diferente, eu vou usar uma linguagem diferente. Por exemplo, se eu estiver falando com jovens, a minha linguagem precisa se conectar com a linguagem do jovem. Então, eu preciso falar a mesma linguagem do jovem. Se eu estou falando para crianças, a linguagem também das crianças é diferente da minha. Existem códigos na nossa linguagem, existem gírias, vícios de linguagem que isso aí conecta a audiência com a pessoa que está falando a mensagem, né, com o influenciador. Se eu estiver falando com o público adulto, também a linguagem que eu vou empregar, ela também é diferente. Ok? Então, para cada público, existe um tipo de linguagem. Bom, enfim. Então, o público-alvo, ele é muito importante nesse processo, tá? Você precisa definir quem é o seu público-alvo. Bom, definindo o seu tema, definindo o seu público-alvo, o próximo passo também, dentro do ambiente digital, seria você escolher pelo menos 5 temas diferentes, 5 assuntos diferentes relacionados a esse tema. Então, se eu vou falar de comunicação cristã, quais são os assuntos que eu vou trabalhar aqui nesse canal, por exemplo? Então, aqui eu estou trabalhando hoje, eu estou falando de comportamento do cristão nas mídias sociais, mas em breve eu vou estar falando de inteligência artificial, como a inteligência artificial interfere na comunicação e nas relações humanas. Então, assim, eu vou elencando temas, assuntos que têm a ver com o tema que eu falo, com o tema principal, ok? E aí, para início, eu sempre peço para colocar 5 temas apenas, por quê? Porque 5 temas já vai te dar bastante trabalho, tá? Então, inicie com 5 e depois você vai ampliando e vai variando a sua comunicação, ok? Pegue aqueles assuntos que são mais importantes dentro do seu tema e comece a trabalhar, a produzir o seu roteiro, né? Que aí entra mais um ponto para a gente trabalhar. O roteiro das suas produções, ou seja, você vai elaborar com antecedência o roteiro daquilo que você vai falar. Ou seja, quando você estiver de frente para uma câmera gravando, você já precisa ter estabelecido previamente esse roteiro,
tudo aquilo que você vai falar. Eu estou aqui falando com você, estou com o meu roteirinho aqui do lado, né? Aqui eu estou acompanhando o que eu preciso falar com vocês, para que essa mensagem que eu estou falando, ela realmente possa ser entregue na sua totalidade. Tudo aquilo que eu planejei para falar para vocês, eu realmente consiga concluir, né, com exatidão, com objetivo e isso realmente venha trazer resultados aí para sua vida. O melhor de tudo, enquanto eu estou aqui falando com o meu roteirinho do lado que eu planejei, olha o versículo de Provérbios presente aqui nessa minha comunicação. Eu estou aberta à vontade de Deus. Então, neste momento que eu estou falando, eu estou acompanhando o meu roteiro aqui, porém, eu estou sensível à voz do Espírito Santo. E em alguns momentos eu esqueço do roteiro e eu começo a falar aquilo que o Espírito Santo acrescentou na minha mensagem. Então, esse texto que está falando aqui de Provérbios, que diz que o coração do homem planeja, mas a resposta certa vem do Senhor, é por causa disso. Você planeja o seu conteúdo, porém o Espírito Santo ele vai conduzindo a sua voz, a sua fala, para que você entregue realmente aquilo que está no seu coração, no coração de Deus para a vida das pessoas. E dessa forma, vidas realmente venham ser impactadas com o seu ministério, venham ser tocadas pela palavra que o Senhor emana do seu coração. Bom, depois de tudo isso pronto, gente, obviamente é hora de botar a mão na massa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar a produção do seu material. Se for através de vídeo, você vai elaborar a gravação do vídeo. Se for através de um podcast, você vai gravar o podcast. Se for através de um texto simples para mandar via WhatsApp ou para publicar num blog, você vai fazer dessa forma. A forma como o Senhor colocou no seu coração, né? Ou seja, o formato desse conteúdo, a forma como você vai entregar, isso aí você vai produzir e vai conseguir trabalhar de forma planejada, né? Uma comunicação planejada. Com isso, você vai conseguir também visualizar depois todos os tópicos, todos os assuntos que já foram falados dentro do seu canal, dentro do seu Ministério Digital, ok? Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é essa, né? Que o nosso coração, ele planeja, e isso é natural da humanidade, nós precisamos planejar sim, porque nós somos limitados, né? E o próprio Deus na sua criação, se você for ver, né, o processo da criação, você vê planejamento. Deus sempre tem uma forma planejada de construir as coisas. Então você vê lá, por exemplo, no livro de Gênesis, o que Deus fez em cada dia, né? Ali você percebe um planejamento de Deus, tá? Num outro vídeo a gente pode estar falando sobre esse processo criativo de Deus, mas no de hoje, o que eu queria deixar para vocês como mensagem essencial é que dentro do seu ministério digital, tá? Você precisa sim planejar a sua comunicação, mas também você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque afinal de contas, a resposta certa vem do Senhor. Então é isso, amados. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério digital, que você venha prosperar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E eu queria já pedir para vocês que deixem registrado aqui embaixo o seu comentário. Coloque aqui para mim se você já tem um ministério digital, como você tem trabalhado o seu ministério digital, ou se você pretende iniciar o seu ministério digital. Já deixa aqui registrado para mim. Amados, a nossa palavra tem poder. Então, quando nós deixamos registrado, a gente já está lançando profeticamente aí no mundo espiritual o desejo do nosso coração. E para esse desejo acontecer, o Espírito Santo vai nos encaminhar para que isso aconteça da melhor forma, conforme a sua vontade. Deus abençoe sua vida. E se gostou desse vídeo, compartilhe com pelo menos 5 amigos, 5 pessoas que estão aí nesse processo de implantação de um ministério digital, ou que você vê potencial nessas vidas, né, para que trabalhem no digital. Já comece encaminhando esses vídeos para essas pessoas, que dessa forma você também estará ajudando esse canal a chegar mais longe, e isso também estará ajudando pessoas aí a startar o seu ministério digital. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.